Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, sempre ligado com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos, a partir de agora, com os nossos destaques do Jornal de hoje. A população de rua cresce de forma assustadora no país nos últimos 10 anos. Hoje são mais de 220 mil brasileiros que enfrentam essas condições. Na maior parte dos casos, condições degradantes, segundo o levantamento feito pelo IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Em nova projeção do Boletim Focus, divulgada hoje, a estimativa do Banco Central aponta a inflação mais baixa no país em 2023. O Brasil poderá fechar o ano com alta de 4,51% neste 2023. A procura pelas compras de Natal pela internet está em alta. Ainda assim, a forma preferida para o consumidor brasileiro continua a ser a presencial. Nas lojas físicas, 75% devem optar por essa ideia. Os números são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O Pix e uma outra novidade, é isso mesmo. A partir do ano que vem, começa a funcionar o Pix automático. Mais uma estratégia do sistema financeiro na tentativa de reduzir os números também da inadimplência no país. O grupo extremista Hamas faz ameaças a Israel. Afirma que nenhum refém israelense sairá vivo da faixa de Gaza se novos apelos não forem atendidos. A resposta de Israel é uma ordem para que soldados palestinos se rendam. No jornal desta segunda, vamos falar também sobre o Fluminense, em dias de muita expectativa para a estreia no Mundial de Clubes da FIFA. O embarque dos cariocas está marcado para amanhã, rumo à Arábia Saudita. Na cidade maravilhosa, conhecida pela natureza exuberante, a vida dos jacarés está ameaçada pela poluição que toma conta das inúmeras lagoas do Rio de Janeiro. E depois de uma longa pausa para reformas, foi reaberto e num estilo mais moderno o Museu de Arte Sacra de Curitiba, uma das relíquias católicas no centro histórico da capital paranaense. Fique ligado, Pauta Aberta desta segunda-feira começou. A população de rua cresceu no Brasil e num ritmo muito preocupante, quase 10 vezes nos últimos 10 anos. Os números são do IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com base no CadÚnico, do governo federal. O crescimento chegou a 935,31%. Resultado disso, hoje o país tem nada menos do que 227.087 pessoas que levam a rotina praticamente o tempo todo nas ruas. Em 2013, eram 21.934 pessoas no país enfrentando a mesma situação. Fatores sociais que apenas têm se agravado nos últimos anos explicam o crescimento de mais essa triste realidade brasileira. Insegurança alimentar, déficit habitacional, desemprego, que fazem aumentar a exclusão econômica. Somados a estes, vem a ruptura dos vínculos familiares e até questões de saúde, principalmente relacionadas à saúde mental. Para 47,3% das pessoas em situação de rua, problemas familiares ou com companheiros foram os motivos para sair de casa. 40,5% afirmaram que o desemprego as fizeram encarar a vida nas ruas. Alcoolismo e uso de drogas foram apontados por 30,4% dos moradores de rua. E a perda do imóvel onde viviam foi citada por 26,1%. Na análise dos responsáveis pela pesquisa, quanto mais alongado o tempo nas ruas, maiores as chances de que problemas familiares e com companheiros tenham sido entre os motivos principais que os tenham levado à situação assim. O uso de álcool e drogas também. Quando a pessoa está nas ruas há menos tempo, o desemprego é mais citado como o principal motivo. A mesma análise destaca que quase 60% da atual população de rua não vivem mais na cidade onde nasceram. No entanto, 70% dessas pessoas continuam a viver no estado onde nasceram. O estudo do IPEA também olhou para o sentido do movimento urbano e aponta que ele tem origem nas periferias em direção aos grandes centros metropolitanos. Do total da população de rua nas cidades brasileiras, 10.586 são estrangeiros, venezuelanos, angolanos
e outros. O mesmo estudo revela também que 69% dessas pessoas são pretos ou pardos. A idade, em média, dos moradores de rua no Brasil é 41 anos. Os jovens entre 18 e 19 correspondem a 15% do total de moradores em situação de rua. Pessoas entre 50 e 64 anos correspondem a 22% do total. Crianças e adolescentes, 2,5%. Idosos, 3,4%. Projeções para a inflação no Brasil. Mais uma vez, o mercado financeiro reduziu a estimativa de inflação. Além disso, enxerga agora alta maior do PIB em 2023. Os números são do relatório Focus divulgados nesta segunda pelo Banco Central. A inflação deve diminuir e a economia deve crescer ainda este ano. A projeção para o IPCA, a inflação oficial, recuou de 4,54% para 4,51%. Se a projeção do mercado financeiro se confirmar, vai ser interrompida uma sequência de 2 anos de descumprimento da meta da inflação. Em 2021, o IPCA somou 10,06% e em 2022, a inflação somou 5,79%. Para 2024, a estimativa de inflação avançou de 3,92% para 3,93% na última semana. Para definir a taxa básica de juros e tentar conter a alta dos preços, o Banco Central já está de olho na meta de 2024 e também em 12 meses até o início de 2025. Já o resultado do PIB, que é o Produto Interno Bruto, de 2023, o mercado financeiro elevou a projeção de crescimento de 2,84% para 2,92%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O indicador serve para medir a evolução da economia. Já para 2024, a previsão de crescimento da economia subiu de 1,50% para 1,51%. Hoje, a taxa Selic está em 12,25% ao ano, depois de 3 reduções consecutivas promovidas pelo Banco Central. Para o fim deste ano, o mercado financeiro manteve a projeção para a taxa Selic em 11,75% ao ano. Para o fechamento de 2024, a projeção da Selic é ficar estável em 9,25% ao ano. E a projeção para o dólar é um recuo para o fim deste ano, de R$ 4,99 para R$ 4,95. Já para o fim do ano que vem, a estimativa do dólar caiu de R$ 5,03 para R$ 5. Mesmo com o crescimento das compras pela internet, 75% dos consumidores no país ainda devem buscar lojas físicas para fazer as compras de Natal. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, entre aqueles que buscam os produtos na internet, os sites internacionais são os mais procurados. A tradição dos presentes de Natal deve levar mais de 132 milhões de brasileiros às compras neste final de ano. Entre os locais preferidos para comprar os presentes, as lojas físicas são as primeiras da lista, com 76% da preferência. Desse total, 38% escolhe comprar em lojas de departamento e 31% em shoppings. Dos que vão comprar pela internet, 78% preferem os sites internacionais, como Shopee, Shein e Amazon. De acordo com a pesquisa, as pessoas devem gastar em média R$ 138 por presente e devem comprar até 3 ou 4 produtos. O Natal deve movimentar 74,6 bilhões de reais na economia do país. O levantamento mostra ainda que o consumidor que escolhe comprar em lojas físicas faz isso para evitar custo ou demora com o frete do produto. O Banco Central anunciou o Pix automático, que vai permitir programar pagamentos frequentes. A nova funcionalidade poderá ser usada, por exemplo, para garantir as mensalidades de escola, academia e condomínios. O meio de pagamento mais popular do Brasil vai ganhar mais uma modalidade, o Pix automático. Com ele, vai ser possível programar pagamentos rotineiros por um prazo determinado pelo cliente.
O recurso vai funcionar como débito automático nas contas correntes. Mas, atenção, a transferência só pode ser feita para pessoas jurídicas com CNPJs ativos. O usuário agenda o pagamento de uma conta para um dia específico, pelo período que quiser, por uma semana, um mês ou até mesmo um ano. As empresas vão ter que oferecer de graça o serviço do Pix automático, mas segundo o Banco Central, elas devem se beneficiar com a redução no custo de cobrança que pagam hoje as instituições financeiras. Há também a expectativa de que a nova modalidade do Pix ajude a reduzir a inadimplência. A novidade no Pix automático vai estar disponível a partir de outubro do ano que vem. Vamos para o Nordeste. A Defesa Civil de Maceió informou que a mina 18, que era operada pela mineradora Braskem, rompeu-se no último domingo. A empresa afirma que não há riscos para a população. A Defesa Civil de Maceió informou que a mina número 18, que era operada pela mineradora Braskem, se rompeu neste domingo. Segundo o órgão, o rompimento ocorreu por volta de 1h15 da tarde, na Lagoa Mundaú, no bairro do Mutange. Ainda de acordo com a Defesa Civil, toda a região está desocupada e não há riscos para a população. As informações são da Agência Brasil. O desastre na capital alagoana foi causado pela exploração de salgema ao longo de décadas em jazidas localizadas no subsolo. O material é um tipo de sal muito utilizado na indústria química. Ao menos 3 bairros de Maceió tiveram que ser completamente evacuados em 2020 devido aos tremores de terra que abalaram a estrutura dos imóveis. Falhas graves no processo de mineração causaram a instabilidade do solo, que afundou mais de 2 metros nas últimas semanas. A coleta de água da Lagoa Mundaú vai ser feita a cada 3 dias para analisar impactos do rompimento da mina em Maceió. Antes, as análises eram realizadas a cada 2 meses por pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas. O objetivo é medir alterações após o contato da água com o sal presente na mina da Braskem. A região continua interditada, num raio de 1 quilômetro do local onde está localizada esta mina 18. E ela vai ficar assim por tempo indeterminado. A Marinha fiscaliza a área para que as pessoas não se aproximem da região onde há este colapso. A celebração do nascimento de Jesus pede mais solidariedade e amor de todos nós. Por isso, a Associação Evangelizar é Preciso está chegando à 7ª edição da campanha Natal de Verdade. O objetivo maior é tornar mais feliz este fim de ano, de crianças e idosos, aqueles em situação de mais vulnerabilidade que são atendidos pela obra Evangelizar é Preciso. A Associação Evangelizar é Preciso está promovendo a 7ª edição da campanha Natal de Verdade, uma iniciativa que visa alegrar o fim de ano de crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social. Mais uma edição da campanha Natal de Verdade, nós estamos iniciando as entregas essa semana. Quero aproveitar e deixar aqui os meus sinceros agradecimentos por todos que têm colaborado. Certamente a nossa meta está muito além ainda de ser atingida, mas a gente conta com a solidariedade, com o amor ao próximo, a caridade de muitas pessoas. Em 2022, a campanha alcançou mais de 6.000 crianças e 512 idosos. O projeto Anjo da Guarda de Contenda, na região metropolitana de Curitiba, é uma das instituições atendidas pela associação. Esses brinquedos que a gente recebeu hoje vai fazer a diferença na vida das crianças, porque provavelmente em casa eles não terão. E o projeto, que recebeu a doação, vai fazer o Natal feliz na vida de cada criança. Para participar da campanha é muito simples, basta chegar aqui na recepção da obra Evangelizar ou lá na secretaria do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe de Jesus das Santas Chagas e pegar uma dessas bolinhas que indica a sua doação. Lembrando que pode pegar quantas quiser. É importante ressaltar que o prazo para as doações foi prolongado, garantindo um Natal mais especial para as crianças e idosos beneficiados pela iniciativa. Isso, a nossa campanha oficialmente vai até o dia 15 de dezembro, mas a gente estendeu um pouco,
dando mais essa oportunidade para as pessoas participarem. A contribuição, por menor que seja, certamente fará um impacto positivo na vida de quem vai receber. É sempre bom lembrar que juntos podemos tornar o Natal uma época de amor, compaixão e esperança para todos. E como é importante, né, que mais e mais pessoas participem dessa campanha. Estamos aqui esperando também a sua doação. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, o jogador de futebol morre atingido por um raio no Paraná. O caso aconteceu em Santo Antônio da Platina, região norte do estado. E ainda o grupo extremista Hamas faz ameaças e afirma que reféns na faixa de Gaza podem não sobreviver se Israel não atender a demanda vinda da faixa de Gaza. Fique ligado com a gente, o intervalo é rápido. Voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, agora 4h40 da tarde. Estamos ao vivo para todo o país, a você sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia. No Oriente Médio, o grupo extremista Hamas afirmou que nenhum refém vai sair vivo da faixa de Gaza a partir de agora, a menos que todas as demandas do grupo de extremistas sejam atendidas. Em resposta, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mandou que os soldados do movimento extremista se rendam. O Hamas afirmou neste domingo que nenhum refém vai sair vivo de Gaza, a menos que suas demandas sejam atendidas. O movimento islamista quer negociar com Israel para que mais prisioneiros palestinos sejam libertados. Nem o inimigo fascista e nem seus líderes arrogantes, o corrupto Benjamin Netanyahu ou aqueles que os apoiam, os intermediários sionistas da Casa Branca, vão conseguir levar os reféns vivos de volta sem negociação e troca de prisioneiros, sem que nossas demandas sejam atendidas. Em resposta, o primeiro-ministro israelense ordenou que os soldados do Hamas se rendam e afirmou que o início do fim do movimento islamista já começou. Dezenas de terroristas do Hamas se renderam às nossas forças nos últimos dias. Estão depondo as armas e se entregando aos nossos heróicos soldados. Ainda vai levar um tempo, mas é o início do fim do Hamas. Eu digo aos terroristas, não morram pelo seu líder e se rendam agora. Israel estima que 137 reféns ainda estejam sob o poder do Hamas em Gaza, depois que 80 foram libertados durante a trégua de uma semana que acabou em 1º de dezembro. Em troca, 240 palestinos puderam deixar as prisões israelenses. A guerra entre Israel e Hamas começou em 7 de outubro após um ataque sem precedentes do movimento islamista que matou 1.200 pessoas. As forças israelenses respondem com uma ofensiva contra a faixa de Gaza que já deixou cerca de 18 mil mortos, segundo o Ministério da Saúde do enclave palestino. Aqui no Brasil, veja só essa história. Na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, tão rica, tão robusta em natureza, a vida dos jacarés que um dia viveram as dezenas de milhares pelas lagoas que existem na cidade está sob ameaça da poluição. Intrépido como protagonista de Crocodilo Dundee, Ricardo Freitas captura um jacaré no meio da noite, usando um laço amarrado na ponta de uma vara e o traz para dentro de seu pequeno barco de madeira. Sem titubear diante dos dentes afiados do réptil, o biólogo segura o animal pelo focinho, que amarra com fita isolante para poder examiná-lo sem correr riscos. No barco ele pesa, mede e coleta uma amostra de escamas antes de soltá-lo de volta na água. Exames laboratoriais podem identificar níveis de contaminação por metais pesados, como chumbo, cromo ou mercúrio. O réptil de 1,5 metro vive na zona oeste do Rio de Janeiro, na Lagoa de Jacarepaguá, cujo nome em tupi-guarani significa Vale dos Jacarés. Mas há décadas este local deixou de ser um vale bucólico com vegetação exuberante. Ao redor da lagoa, onde deságua o esgoto de dezenas de milhares de habitantes, foram construídos inúmeros prédios residenciais, entre eles a antiga Vila Olímpica dos Jogos de 2016. Então, aqui a gente tem concentração de tudo que tem aqui ao redor da cidade. E a pergunta é, o quanto desses contaminantes eles são absorvidos na biodiversidade? O quanto isso impacta a biodiversidade? Através dos jacarés, a gente consegue essa resposta. O biólogo é categórico. Com a expansão urbana e sua consequente contaminação,
O jacaré encontrado em Jacarepaguá é uma espécie ameaçada de extinção. Nós temos, na verdade, uma situação de declínio populacional, onde 85% da população hoje conhecida, ela é uma população de jacarés machos e apenas 7, 8% de jacarés fêmeas. Então, contudo, a reprodução e o recrutamento natural da espécie dentro do meio urbano, ele está completamente comprometido. Segundo estimativas de Ricardo, na região vivem cerca de 5.000 jacarés de papo amarelo. Os maiores podem passar de 3 metros de comprimento. Por causa da expansão urbana, o habitat natural dos jacarés está cada vez mais reduzido. Por isso, eles acabam se concentrando em áreas urbanizadas, onde encontram alimento com mais facilidade. Perto de uma ponte na comunidade do Terreirão, a poucos quilômetros da lagoa, é possível vê-los. Quando o canal transborda durante temporais, os moradores acabam por encontrar os animais no meio da rua. Quem viaja de avião está sempre sujeito a ter problemas com atrasos ou cancelamentos de voos. O setor da aviação é um dos que mais geram reclamações na plataforma consumidor.gov.br. E para buscar soluções mais rápidas, também para evitar a insatisfação dos usuários, foi criado um comitê onde o governo e as companhias aéreas vão trabalhar juntos para atender a este setor. A Secretaria Nacional do Consumidor e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, com a colaboração das companhias de aviação, decidiram pela criação de um comitê técnico para melhorar o atendimento aos usuários do setor, que é um dos que mais geram reclamações entre os consumidores brasileiros. De acordo com o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, as reclamações mais frequentes são em relação às falhas nos canais de atendimento das empresas, a falta de assistência em caso de cancelamento e atraso de voos, especialmente com passageiros idosos e crianças, e também dificuldades para conseguir reembolso. Em nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas informou que o setor tem se esforçado para aprimorar a prestação de serviços e responder aí às queixas dos usuários. De acordo com a associação, em 2022, a solução de queixas registradas chegou a 75% e até outubro de 2023, o índice de soluções chegou a 81%, mas as empresas reconhecem que é preciso evoluir os indicadores. A criação do comitê foi definida em Brasília na semana passada, juntamente com representantes do governo e das empresas de aviação, e deve começar a funcionar já em janeiro de 2024. Vamos de futebol agora, porque esta semana é reta final dos preparativos do Fluminense, atual campeão da Libertadores, para o Mundial de Clubes da FIFA na Arábia Saudita. A reportagem é do Roberto Lourenço. O Fluminense segue a sua preparação para jogar o Mundial de Clubes da Arábia Saudita. A equipe brasileira, que embarca amanhã, dia 12, começa a sua preparação no país sede no dia 14. O adversário do tricolor carioca na semifinal do Mundial ainda não está definido. No momento, são 3 possibilidades: Al Ittihad da Arábia Saudita, Auckland City da Nova Zelândia e Al Ahly do Egito. A estreia do Flu está programada para o próximo dia 18 de dezembro, às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Do outro lado da chave, o Manchester City aguarda o vencedor do duelo entre León do México e Urawa Red do Japão. O jogo que abre o Mundial de Clubes este ano está marcado já para amanhã. Será o duelo entre Al Ittihad e Auckland City, às 3 da tarde, no horário de Brasília, no estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita. E o Flu no Mundial é assunto para o Alex Miller. Alex, com você, boa tarde. Que alegria, Dilon. Um forte abraço para você, para todo mundo da TV Evangelizar. Pauta aberta para o futebol. E para quem pensa que a temporada do futebol brasileiro terminou, está redondamente enganado, porque amanhã começa o Mundial de Clubes e que tem a participação brasileira. O Fluminense, como campeão da Libertadores, está no Mundial, que será realizado esse ano na Arábia Saudita. Amanhã é o primeiro jogo da competição. Al Ittihad, que é o anfitrião desse campeonato, recebe o Auckland City. 3 estreantes nesta edição do Mundial de Clubes: o próprio Fluminense, que nunca tinha participado, o Manchester City da Inglaterra, que ganhou pela primeira vez a Champions League, e também o León do México, campeão da CONCACAF. O Fluminense só estreia na segunda-feira que vem, pela semifinal
do Mundial de Clubes. Ele vai jogar contra o vencedor do confronto, Al Ahly do Egito, contra o time que venceu o jogo de amanhã da estreia, o Al Ittihad e o Auckland City. E do outro lado do chaveamento, o Leão do México enfrenta o Urawa Red do Japão. Quem vencer esse jogo pega o Manchester City na semifinal. A grande decisão do Mundial de Clubes será no dia 22 de dezembro. Nós vamos acompanhar tudo isso aqui na TV Evangelizar. Forte abraço! Um abraço, Alex. É isso, né? E a expectativa no Brasil, principalmente, claro, para os torcedores do Fluminense, a grande expectativa é para que essa grande final seja entre Fluminense e Manchester City, né? A torcida brasileira quer ver realmente o Flu contra o melhor time europeu. Notícia triste agora envolvendo futebol. Um jogador morreu após ser atingido por um raio no norte do Paraná. O jovem de apenas 21 anos participava de um campeonato de futebol amador. Outros 4 jogadores ficaram feridos. O caso aconteceu em Santo Antônio da Platina, na tarde do último domingo. Caio Henrique não resistiu ao raio e morreu. Além dele, outras 4 pessoas tiveram queimaduras graves. As imagens impressionam. Um torcedor registrou o momento em que um dos jovens caído no campo é resgatado minutos depois do incidente. Nas imagens é possível ver os jogadores caídos e recebendo socorro durante o temporal. O episódio aconteceu por volta das 5h30 da tarde. A força da descarga elétrica também deixou marcas no chão do campo. Em nota, a Prefeitura de Santo Antônio da Platina lamentou a morte do atleta. No Centro Histórico de Curitiba, depois de uma longa pausa para reformas, uma das marcantes relíquias da cidade, o Museu de Arte Sacra, voltou a abrir as portas para o público. Com espaço revitalizado, muito mais moderno, muitos objetos, símbolos, né? À espera agora do grande público guardam fragmentos importantes e muito valiosos da história da Igreja Católica na capital do Paraná. Após um ano de obras, o Museu de Arte Sacra da Ordem reabriu suas portas em uma cerimônia marcante que contou com a presença do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, do arcebispo emérito, Dom Pedro Fedalto, entre outras autoridades. E a reinauguração representa não apenas a revitalização do espaço, mas também um renascimento cultural para a comunidade. A linguagem religiosa encontrou seu espaço da arte, mas a arte aqui expressa, outrora pintada, agora restaurada, é também a linguagem do apreço que temos, não apenas pela história, mas pelo modo como se viveu a fé aqui em Curitiba. O importante é que museus sejam legado para os que vão nascer. O museu é feito mostrando o passado, mas pensando nos que ainda vão nascer. O Museu da Ordem está instalado no anexo da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, a mais antiga edificação de Curitiba, localizada no setor histórico, bairro São Francisco. É uma instituição da Arquidiocese de Curitiba, dedicada à conservação de peças ligadas à história da Igreja Católica na capital paranaense. É uma grande graça, né, a gente hoje poder entregar, né, o museu, que é um dos espaços aqui culturais mais visitados, com peças bastante importantes, aí de 3 séculos. Teremos a graça, né, de, acredito, aí por uns longos anos, né, temos um museu aí bem conservado, né? E para introduzir a modernidade em um museu de arte sacra, foi necessário um cuidadoso estudo. Nós estamos resgatando a sua origem. Durante as obras encontramos pinturas anteriores que existiam. E aí, então, nós conseguimos localizar essas pinturas e recuperar essas pinturas, para que o Mazak, que já funcionava naquele setor da obra, voltasse a funcionar ainda com a arquitetura também sendo exposta. Isso foi muito interessante. Mais de 1.500 peças de arte religiosa, objetos de culto e imobiliários foram cuidadosamente restaurados. Atualmente, 230 dessas obras estão em exposição, incluindo algumas das mais notáveis do acervo. A sacristia do museu foi planejada justamente para trazer elementos que lembrem uma sacristia de uma igreja, com os missais,
as vestes dos padres com os tempos litúrgicos e principalmente com o aroma que nós estamos sentindo aqui, de mirra. Então é toda uma exposição pensada na experiência sensorial. Além de visualizar as imagens, o visitante pode interagir com o mobiliário, ter novas informações, acessar QR Codes, onde ele pode se aprofundar nas informações relativas às coleções e às peças. Também há um trabalho muito grande com áudio, com aroma. Então ele é um museu que ele acaba tendo uma experiência muito enriquecedora e completa para as diferentes idades e públicos. E toda essa harmonia artística é reflexo de um passado bem cuidado. Quem cuida da sua história nunca perde a memória e valoriza as projeções da sua própria vivência. São tantas referências, né, católicas, referências históricas bem preservadas aí no Museu de Arte Sacra de Curitiba, no centro histórico da cidade, ao lado de uma das mais antigas igrejas, né? Agora todo modernizado à espera da visita do público. A gente hoje se despede também com uma mensagem para você. Amanhã, 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, uma programação toda especial, né, está programada para esta terça-feira, né, na TV Evangelizar, que você deve acompanhar, né? Todas as homenagens à Nossa Senhora de Guadalupe. Portanto, amanhã não teremos pauta aberta. Eu me despeço de você e nosso encontro está marcado para quarta-feira aqui na TV Evangelizar. Uma excelente tarde e até lá.